Namastê! É uma alegria te ter aqui para essa conversa sobre a viagem para a Índia, agora em setembro de 2026. Meu nome é Sasha, eu venho para a Índia há 35 anos, desde que eu tinha 16. Morei aqui por muitos anos e sou absoluta e completamente apaixonada pela Índia. Faz 10 anos que eu trago grupos de uma viagem bem peculiar que eu vou explicar para vocês agora e vamos ver se a gente se encaixa para viajar junto. Então, se tu te interessou por essa conversa, é porque provavelmente tu sente um chamado para vir para a Índia. E eu uso essa palavra, eu sei que ela é meio brega, assim, dizer um chamado, mas é que não tem outra palavra que a gente possa explicar a vontade que a gente sente de vir para cá. Acompanhando grupos há tantos anos, eu sei, né? As pessoas dizem assim, eu tenho uma vontade de ir que eu não sei explicar. As pessoas dizem, o que tu vai fazer lá? É sujo, é cheio de gente. E tu não tem como explicar por quê. Esse é o tipo de pessoa que tem que vir para a Índia comigo. Porque eu sei exatamente o que é esse chamado. Então, quando a gente pensa num grupo, numa viagem, é muito importante que a gente saiba para quem é essa viagem, qual é o tipo de pessoa que se encaixa nesse grupo para que a viagem seja boa para todo mundo. Então, nesses 10 anos trazendo grupos, eu não trago turistas. Eu não trago pessoas que dizem assim, Índia pode ser, tá, vamos. Não. Eu trago quem tem muita vontade de vir. Então, por exemplo, às vezes já teve uma pessoa, né, a esposa, e aí o marido ela queria muito vir e o marido queria acompanhar. Não trago. Só acompanhante não vem. A ideia da viagem é que seja um grupo de pessoas que estão sedentas por experienciar a Índia, porque essa viagem não é uma viagem turística. Ela não é uma viagem tipo CVC, onde tu tem o teu roteiro, daí tu vai lá, tira foto, o guia explica, tu entra no ônibus e vai embora. Não é sobre isso. Essa viagem é sobre experienciar a Índia, sobre viver experiências aqui que vão te trazer transformações, que vão te fazer mudar a maneira como tu enxerga as coisas, vão te transformar profundamente. Essa é a ideia da viagem. Então, muitas vezes a gente tem essa ideia da Índia suja, comida e todas as coisas que a gente vê no Instagram, umas coisas horrorosas, né? Gente, as pessoas me perguntam, tu já viu aquelas comidas com o rato andando em cima? E aí eu digo, olha pra mim, eu tenho uma escola de yoga, eu venho pra Índia com grupos há 10 anos, parece que eu vou levar alguém para comer num lugar com rato? É claro que não, né? Então esse tipo de coisa, assim, um dos maiores prazeres que eu tenho com esses grupos é justamente desfazer essas percepções errôneas que as pessoas têm da Índia. A comida é a maior delas, eu vou falar da comida depois. Mas então, o que acontece? A gente tem essa ideia da Índia, né, com essas limitações de ser desconfortável, de ser sujo, que tu tem que ser hippie para vir para cá. E a minha viagem, ela é feita em hotéis muito bons, de alta categoria, restaurantes ótimos, tudo muito bom. E isso tem uma razão muito específica, essa segurança, esse conforto. Quando a gente passa o dia inteiro tendo experiências incríveis e experiências fortes, às vezes intensas, né? É muito importante a gente voltar para um hotel com uma cama boa, um banheiro bom, um restaurante onde a gente pode comer com tranquilidade. Porque daí isso a gente relaxa, dorme, é boa noite e no outro dia está pronto para seguir o baile com intensidade. Se a gente fica em lugares mais simples, mais simples mesmo, onde talvez a noite não seja tão boa, onde a comida a gente já fica meio assim, a gente fica tenso. Então, o meu propósito de trazer vocês comigo é proporcionar segurança e conforto, para que tu tenha isso e possa experimentar tudo que a Índia tem para dar tranquilamente, te entregar para as experiências. Então, esse é o meu prazer, esse é o que eu tiro de trazer vocês para cá. Então, se tu sente essa vontade de explorar
A Índia, ela exige da gente muito desapego, né? A gente tem que desapegar de várias coisas, tem que desapegar de algumas manias, de algumas preferências. Geralmente as pessoas que vêm ficam em quarto duplo, né? Porque ficar em quarto individual é bem mais caro e geralmente ficam em quarto duplo. E às vezes não conhece o seu colega de quarto, e às vezes a gente tem que desapegar de algumas coisas, né? E eu acho muito interessante que as amizades que se formam nesses grupos são 74 vezes mais incríveis do que os incômodos que às vezes acontecem, né? Então aquela coisa da gente olhar, como que a gente vai olhar a situação, né? Putz, pode dar errado, pois é, mas 95% das vezes dá muito certo. Vamos apostar, né? E a Índia exige que a gente se desapegue de muitos preconceitos, das coisas que a gente acha, e agora eu vou me referir especificamente a pessoas que têm ideias sobre a Índia, sobre a espiritualidade da Índia, sobre yoga, né? Eu vivo e pratico yoga há 35 anos, eu aprendi aqui, eu vivi yoga aqui, meditação, morei num ashram. Então eu vejo ao longo desses anos o desenvolvimento do yoga como uma coisa muito mais comercial, que existe todo um frufru, toda uma coisa da espiritualidade, um palavreado. Você sabe o que eu estou falando? Daquele jovem místico e aquela professora de yoga que falam baixinho e sentem gratidão, gratiluz. Aquele estereótipo da pessoa espiritualizada. E a Índia vem e quebra isso no primeiro dia pra gente. Eu digo, que bom, porque a Índia é o lugar mais espiritual do mundo, mas sem essas firulinhas, sem essa falsidade do santo do yoga. Então eu adoro ver as pessoas quebrando esses conceitos e vendo como que uma espiritualidade é de verdade. Talvez esse seja, além de todas as maravilhas que a gente vê, porque realmente a Índia é simplesmente espetacular. Fora as maravilhas que a gente vê, que a gente experiencia, essa quebra de paradigmas, sabe? De uma espiritualidade real, da gente, como a gente é vivendo a nossa espiritualidade, e não essas frufruzices que a gente vê por aí, principalmente disseminado na internet. Então, eu tenho certeza que se tu está ouvindo isso ressoa contigo, tu vai te interessar pela viagem. E se isso não ressoa, é porque não é para ser, né? É para ser outra coisa, mas não. Essa viagem é para as pessoas que buscam isso. Tá? Muitas pessoas dizem a Índia é perigosa porque como tratam as mulheres e acontece um monte de coisa. E eu digo o seguinte, olha, eu vivo, morei, sigo vindo 2, 3 vezes por ano para cá, 35 anos. E eu me sinto 100 vezes mais segura do que no Brasil. E eu digo, nunca me aconteceu absolutamente nada onde eu me sentisse atacada, violentada de nenhuma forma, como eu me sinto no Brasil muito seguidamente. Então, isso também é uma percepção, é uma maneira de querer enxergar as coisas, e isso é uma outra coisa que eu adoro desfazer, né? Essas ideias da sociedade, da Índia, da mulher ser assim, ser assado, e simplesmente trazer a contemplação das coisas que a gente vê no Ocidente de uma outra perspectiva. Ah, tu acha que isso é errado, tu acha que é ruim, mas tu não conhece todos os fatos, tu não entende. Vamos tentar entender por um outro lado, e daí a gente pode tentar contemplar a situação com mais informação, né? Do que simplesmente ver o que está na notícia. A gente sabe notícia, né, gente? É muito tendenciosa. Então, quebrar esses paradigmas, quebrar essas percepções errôneas e deixar que a tua própria experiência te traga conclusões ou opiniões, né, sobre isso. Então, a viagem ela são 13 noites, né, 13 noites aqui na Índia, como a viagem
leva muito tempo para ir e voltar, dá no total 15 dias. E esses 15 dias parecem assim, meses às vezes, de tão intenso que a gente vive cada dia, né? O nosso roteiro, como está no site, a gente chega em Delhi, então a gente faz Delhi, Agra, porque eu acho que não dá para vir para a Índia e não ver o Taj Mahal. Ah, mas é turístico, sim, mas é uma das coisas mais lindas do mundo, não tem como vir sem ver, né? Eu tenho um agente de viagem aqui, indiano, que nos acompanha, que faz todo o suporte, e ele diz assim: Sasha, os outros grupos CVC, né, grupos de turista, eles costumam levar 45 minutos no Taj Mahal. Eles chegam, descem, olham, tiram foto e saem para a próxima atração. Os meus grupos ficam no mínimo 3 horas no Taj Mahal, porque a gente aproveita, a gente mergulha, a gente entra, a gente reflete, né? A gente curte a beleza. Então, todas as atrações que a gente tiver na viagem são assim, é slow travel, né? Não é nada com aquela coisa assim, vamos sair correndo que nós ainda temos 15 coisas para ver. Tá? Então, a gente vai no Taj Mahal e faz outras coisas em Agra. Depois a gente vai a Orcha e Khajuraho, que são lugares relativamente desconhecidos, mas que nos trazem uma experiência da Índia muito mais real do que, por exemplo, certos lugares do Rajastão que já estão turísticos demais. Claro, né, gente, a primeira vez que eu vim para a Índia em 1991 é incomparável, né? O que tinha, a estrutura que tinha, as possibilidades dos lugares que a gente tinha para ir. E como tudo no mundo que está acontecendo, que a gente vê desde a pandemia, o turismo explodiu em todos os lugares. E algumas cidades do Rajastão, elas já estão assim saturadas, é muito turistado. Então faz anos que eu venho tentando achar uma nova saída, um novo roteiro, né, para trazer experiências mais autênticas. Então, Orcha e Khajuraho são isso, é Índia raiz, é a arquitetura é o auge dos templos antigos da Índia e belezas assim que não tem fim, onde a gente consegue explorar um castelo da época dos Maharajas sozinhos, né? Ao invés daquelas turbas de turistas. Então, Orcha e Khajuraho, de lá a gente vai para Varanasi. Varanasi é a cidade mais sagrada, né, para os hindus, é a cidade mais intensa da viagem. Eu digo que Varanasi é extraordinária e maravilhosamente terrível. Tem coisas terríveis do lado de coisas espetaculares, e Varanasi é um soco no estômago e ao mesmo tempo uma descoberta, uma visão de coisas novas que muito transformadora. Tá? De Varanasi a gente voa para Rishikesh e a gente passa os últimos dias em Rishikesh, onde a gente tem a possibilidade de passar mais tempo, cada um fazendo o que lhe interessa mais. Por exemplo, nos outros lugares a gente está basicamente juntos, né? Fazendo o roteiro, até porque eu tenho que apresentar a Índia para vocês, né? Pegar um menu de um restaurante e dizer o que são os pratos. Lá no 10º dia tu já sabe os pratos que tu gosta, tu já provou, tu já tem uma noção melhor, mas no começo da viagem a gente está junto. Eu estou dando as aulas sobre a arquitetura, sobre a religião, sobre as deidades. E quando a gente chega em Rishikesh, é um momento onde a gente tem a possibilidade de fazer coisas sozinho, porque a gente faz tudo a pé em Rishikesh, é uma cidade pequena. Então eu dou a gente faz um tour juntos, eu explico, isso aqui, aqui, a gente faz um pequeno tour. E nesses dias que a gente fica lá, fica livre para, por exemplo, eu quero fazer uma massagem ayurvédica, eu quero fazer um curso de culinária, eu quero só sentar na beira do Ganges e meditar, eu quero, enfim, né, fazer o que a gente tiver mais vontade individualmente ou com os teus amigos que tu for fazendo ou com quem tu já vai na viagem.
Então o que acontece em Rishikesh? Eu passo uma programação sugerida, né? Eu digo, eu tô indo ver esse templo nesse horário, depois vamos fazer esse passeio para ver a caverna de tal coisa. Quem quiser, vai comigo, quem não quiser, tem toda a liberdade de fazer. Nossa, a gente brinca, né, que Rishikesh é Disney, é a nossa Disney, porque tem tudo que a gente gosta. Então, esses dias lá são muito ricos, porque eles permitem que a gente tenha esse tempo de explorar, de observar, de fazer algo, né, no teu ritmo. Então, é muito, muito valioso. E aí, depois de Rishikesh, a gente volta e parte de volta para o Brasil de Delhi. Muitas vezes pessoas de outros estados ou outros países que não saem necessariamente de Porto Alegre junto comigo e com o grupo, a gente se encontra ou em São Paulo ou em Delhi, né? Isso não tem problema nenhum, a gente só organiza os horários. E uma coisa que é importante, a gente primeiro fecha o grupo e depois a gente compra as passagens, tá? Eu não sou agente de viagem, eu não emito passagem, eu tenho uma pessoa que compra para mim há muitos anos, mas tu também é livre para comprar com milha, comprar com o teu agente de viagem, isso é totalmente independente. Mas se tu quiser comprar com a minha agente, a gente vai na mesma reserva, eu super sugiro, porque nesse tipo de viagem, tu comprar com alguém que qualquer problema que dê resolve para ti, eu acho que vale muito a pena, tá? Mas vocês ficam bem, totalmente livres sobre isso. Então, a primeira coisa é reservar o teu lugar, né? E assim que o grupo está fechado, a gente começa a busca pela melhor tarifa de passagens. A gente costuma viajar pela Qatar ou pela Emirates, porque são voos melhores, com conexões melhores e geralmente com valores melhores do que ir pela Europa, tá? Isso daí a gente vai ver na hora que o grupo estiver fechado. Quanto antes, melhor. Tarifas melhores a gente consegue. Tá? Uma coisa que me perguntam muito, né? Eu preciso falar em inglês. Não, tu não precisa falar inglês. Se tu falar inglês, a tua experiência vai ser melhor, mas de maneira nenhuma vai te impedir de aproveitar. Então, eu tô sempre junto, né? Principalmente nessa primeira parte. A comunicação com os indianos é muito fácil. Eles falam um inglês muito básico. Então, em 2, 3 dias tu já tá entendendo aquela coisa, né? Vou barganhar alguma coisa, eles botam o preço na calculadora. Em lugares mais turísticos eles até falam um pouco de espanhol, se viram, né? Então, o que eu quero dizer é que não tem nenhum problema tu não falar inglês, tu vai poder aproveitar tudo. Então, esse realmente não é um empecilho. A outra coisa que me perguntam muito, então, o ponto mais delicado, né? A comida. Em questão de limpeza, de higiene e em questão de pimenta. Né? Então, vamos falar da higiene primeiro, da comida. Eu dou uma aula, tá? Para todo mundo que vem comigo. Nas reuniões preparatórias, eu faço várias reuniões preparatórias depois que o grupo está fechado, onde eu detalho assim, tudo o que tem que trazer, tudo o que precisa, como fazer o visto, quais são os documentos. Eu faço checklist muito organizada para que a gente chegue no aeroporto com tudo perfeito, só para curtir. Então eu vou, nessas reuniões preparatórias, eu dou uma aula sobre onde a gente pode comer, o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer, quais são os cuidados que a gente tem que ter, e todos os lugares que a gente chegar eu vou dizer, aqui tu pode comer, aqui não. Aqui tu pode pedir isso, aqui não. De forma que, eu vou bater numa madeira aqui, deixa eu bater numa madeira. Em todos esses anos nunca ninguém ficou doente de barriga, assim, ficou ruim de barriga, né? O que acontece? E eu brinco muito, né? Quer pegar uma virose ou quer ficar com alguma coisa estomacal, vai para Garopaba ou para Florianópolis no verão, que tu com certeza volta com uma virose. Na Índia a gente não pega, porque a gente cuida muito, né? Então essa confiança, essa tranquilidade de tu saber onde tu pode comer, de novo, como eu falei, faz com que a gente relaxe, né? E é claro, né, gente, que a gente não vai comer numas banquinhas sujas da rua. A
gente não faria isso no Brasil, a gente não faria isso em lugar nenhum. Por que a gente faria isso aqui? Né? Então, a maior questão da comida não é a higiene. A maior questão da comida é a pimenta. Porque as pessoas dizem, a comida na Índia é muito apimentada. Ela não é necessariamente apimentada, ela é condimentada. Então é uma comida com muitos elementos, tem cominho, cúrcuma, cardamomo, pimenta, gengibre, outras folhinhas e coisas. E para muitas pessoas o sistema digestivo não dá conta de comer tudo isso nas 3 refeições, né? Não aguenta, é muito intenso, assim, de uma comida que não tem nada como a nossa, para cá. Tem muita gente que ama e come só indiano no momento que chega, tá, pessoal? Mas sim, uma boa porcentagem sente que é muito intenso. Então, o que a gente faz? Todos os hotéis, então todos os cafés da manhã, todos os lugares que a gente vai, sempre tem opções de comida, vou fazer assim, normal, né? Comida continental, como a gente diz. Massa, pizza, sanduíche, omelete, ou seja, comidas que não tem esse monte de temperos. Então, tem gente que equilibra, por exemplo, de meio-dia come uma comida indiana, porque adora, né? E aí de noite come alguma coisa mais leve, mais sem tempero, para não instigar tanto né, o sistema digestivo. Tem gente que come só coisa mais leve assim mesmo, porque não consegue tolerar tanta pimenta, mas com certeza isso sempre vai ter opção. Sempre. Então é uma coisa assim que a gente não precisa se preocupar, eu vou passar fome. Não. Deixa eu dar uma proporção aqui. 88% das pessoas que vêm se delicia de tal forma e fica tão fascinado com a comida da Índia que leva quilos de tempero para botar em casa depois, porque diz que a comida fica sem graça quando volta, né? Então aqui eu ensino quais temperos comprar e aí depois fica botando em tudo porque se apaixona pelo sabor da comida indiana. Então isso também é uma coisa que eu gosto de tranquilizar bastante as pessoas, que sempre vai ter opção para quem não gosta de condimento, para quem não gosta de pimenta. Uma coisa que é importante para essa viagem é que a gente esteja num bom estado de saúde e de mobilidade física, né? Então, se tu tem alguma coisa assim maior, precisa falar comigo, porque a Índia a gente vai caminhar muito, né? A gente vai chegar num monumento, numa coisa, a gente vai caminhar e sobe ônibus, desce ônibus, vai pra cá e vai pra lá, e anda de rickshaw e anda de barco, né? Então a gente precisa estar num estado de saúde bem, vamos dizer assim, bem móvel, tá? Uma limitação maior de locomoção a gente tem que conversar para ver se a gente consegue adaptar, tá? Pensando aqui se tem mais alguma outra coisa que eu me lembro, acho que não, acho que o importante é que todo o planejamento ele vai ser feito, como eu falei com vocês, né, com checklist. Eu auxilio com visto, eu auxilio com a vacina. A única vacina que tem que ter é a febre amarela, e não é por causa da Índia, é por causa do Brasil, né, a gente que tem febre amarela. E tem que ter um passaporte com no mínimo 6 meses de validade depois da chegada na Índia. Então a gente vem em setembro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Tu tem que ter um passaporte que valha até abril de 2027. Então essa é a primeira coisa a providenciar. Se tu não tem passaporte ou se o teu passaporte vai vencer nesse período, seria assim a coisa mais importante agora. Depois a gente tem, né, as primeiras reuniões preparatórias, a gente compra a passagem e aí 3 meses antes, 2 meses antes, um mês antes, uma semana antes, eu vou passando tudo o que precisa fazer, o que é para trazer, o tipo de mala, o tipo de sapato, o tipo de roupa, né? Porque aqui a gente tem que se vestir de uma forma que respeite a cultura local, então tem um tipo de roupa que a gente deve usar. E durante essas reuniões preparatórias também eu indico livros, eu indico filmes, eu indico leituras, né, para que a gente vá se preparando para que a nossa experiência seja mais profunda ainda. Então, quando a gente chega num templo, né, que a gente reconheça coisas, que a gente saiba de histórias que a gente já leu ou já ouviu,
é muito emocionante, né? Mas mesmo que a gente nunca tenha visto nada, se tu sente esse chamado, a Índia é muito emocionante. Então, o meu convite para vocês... tem uma coisa que eu queria dizer. Tem gente que diz assim, mas ir para a Índia é muito caro. Sim, a passagem é muito cara. É muito caro, a gente vai para o outro lado do mundo e infelizmente não tem nenhuma outra possibilidade, a gente não tem como ir de ônibus, não tem como ir de trem, né? Então a passagem realmente ela é cara. A viagem em si não é, né? A gente tem um nível de conforto e vamos dizer assim, né? Ônibus privativo, guia local, tudo umas mordomia pra caramba, então a viagem não é cara, mas a passagem sim, ela é. E o que eu sempre digo é assim, caro depende do valor que tu dá, né? Então uma aluna minha, uma vez ela me disse assim, mas Sasha, com isso dava para dar entrada num carro. Eu digo, sim, mas tu precisa de um carro? Tu precisa vir para a Índia? Então é uma questão de valor, né? Mas uma coisa que eu queria deixar bem claro é que tem um momento na nossa vida que está tudo certo para a gente vir. Se não é esse momento agora para ti, as coisas não vão encaixar. E se as coisas encaixarem, é porque é para ser. Então, se tu está contando muito, assim, cada dólar, ou cada real, se vai ser um esforço descomunal para ti, talvez não seja a hora de ir agora, né? Talvez seja melhor guardar um pouco mais de dinheiro e vir mais tranquilo. Uma coisa que me perguntam muito, né, é quanto que eu tenho que levar de dinheiro, quanto que vai custar além do pacote, né? Porque o pacote ele contempla praticamente tudo, né? Mas, por exemplo, almoço e janta, né? E uma aula de yoga, uma massagem, compras, porque a verdade é que a gente faz muitas compras, todo mundo faz muitas compras na Índia, é maravilhoso, é barato, é lindo, é tudo, tá? Então, o que eu digo? Almoço e janta, tu não gasta $20 por dia, não gasta. Tu não gasta às vezes $10 por dia almoço e janta, tá, pessoal? É muito barato. Imagine uma viagem na Europa onde tu tem que pensar 30 euros por refeição por pessoa. Eu tô falando aqui $10 por dia para 2 refeições, tá? Então, mas eu digo, contempla $20 por dia. 15 dias dá $300, né? Tá? Mas tu não vai gastar isso com certeza. Outras atividades, por exemplo, uma aula de yoga custa R$15, R$20. Uma massagem ayurvédica custa 50, 60, depende, se tu quer fazer num lugar bem chique, custa 100, porque tem de tudo, né, gente? Tem lugares mais simples, tem lugares, spas espetaculares. Roupas, calças, blusas, tudo, é tudo tão barato. Então, eu digo assim, contempla, traz $500 a mais, né, para gastar. Tu pode sempre levar de volta. E se tu quiser comprar mais coisa, quiser, né, fazer coisas mais caras e de melhor qualidade, porque claro que uma calça de R$10 não vai ser a mesma que uma calça de R$100. Mas o que eu digo é que aqui a gente compra coisas de qualidade excelente pelo preço da Renner, né? Então, dependendo de ti, traz um pouco mais, traz $1.000. Mas $500 é um valor bom para calcular, para trazer a mais, para todas as comidas e alguma atividade extra. Por quê? Dentro do pacote está incluído todas as entradas de todos os monumentos, todos os transportes, passagem aérea doméstica, passagem de trem, um café da manhã, o guia, ou seja, tudo. Tu não precisa desembolsar para mais nada, tá? Então esse é um valor bom para a gente usar para os cálculos de vocês. Então, acho que é isso. Fica o meu convite daqui, né? Daqui da Índia fica o meu convite para tu vir comigo em setembro. E eu faço questão de conversar com todo mundo que quer se inscrever, para a gente se conhecer, para tirar qualquer dúvida. A minha honra, né? É uma honra para mim trazer vocês. Então, poder tirar as dúvidas, fazer com que essa experiência seja a mais profunda, mais extraordinária, mais transformadora possível. Esse é o meu convite. Então, espero
que se essa conversa ressoa contigo, que a gente venha tomar um chai juntos aqui na beira do Ganges. Namastê.